Nós vamos ler juntos hoje Tiago, capítulo 1, de 2 a 8 e também o versículo 12. A especial carta de Tiago à igreja, onde ele aborda diversas questões da vida, diversos olhares cristãos para diversas questões da vida, e ele começa falando de problema, de luta, de dor, de dificuldade, e nos aponta caminhos, sugestões, para que a gente consiga viver num mundo que tem muitas dores, muitos problemas e muitas lutas. Diz assim o texto: Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. E o versículo 12. Aquele que encara lutas e aflições e as superam é um felizardo. É gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. Eles receberão como recompensa a vida plena. Até aí. Acho que você já ouviu ou até mesmo já disse a expressão, o fulano chegou lá. Dita geralmente para alguma pessoa que está com a vida mansa. Dita, na verdade, geralmente com alguma pessoa que chegou num status financeiro onde as coisas estão para ela financeiramente resolvidas. O chegou lá é a expressão de sucesso. E como vivemos numa sociedade de consumo, onde o capital define quem nós somos, quem ficou rico cabe dentro da expressão chegou lá. E eu não quero fazer aqui um discurso piegas contra o dinheiro, porque eu sei que todo mundo aqui quer e precisa ganhar dinheiro. Sei que você quer talvez trocar seu carro, ou talvez comprar um carro, ou quer sair para comer fora, ou quer viajar. E não há problema nenhum nisso. O problema é quando isso se torna a razão da tua vida. Já disse 1000 vezes que acredito que o problema não é possuir bens, o problema é ser possuído por eles. Esse é o problema da nossa vida. Não é a gente ter coisas, o problema é quando as coisas nos têm. E no meio em que nós vivemos é muito fácil cair nessa armadilha. Pessoas definidas por aquilo que elas têm. E isso é absolutamente contrário à proposta do reino de Deus, onde as pessoas não são definidas nem pelo ouro nem pela prata. As pessoas são convidadas a um tipo de comportamento diante da vida, diante do ter e diante do não ter. Então a expressão chegou lá é uma expressão de conclusão. Pronto, está feito. Essa pessoa cumpriu a meta, ela cumpriu os prazos, ela conseguiu ticar todos os itens. Eu não quero chegar lá, porque entendo que a conclusão da vida é um negócio chamado morte. Então eu não quero chegar lá, eu quero continuar assim, inacabado. Eu quero continuar tentando, eu quero continuar faltando, eu quero continuar com coisas a serem feitas. Porque é onde que as pessoas, o Rubem Alves que dizia isso, onde que as pessoas estão concluídas e totalmente resolvidas, é nesse lugar chamado cemitério. Alguém quer ir para lá? Não, então não queira concluir a tua vida, não queira ter respostas prontas, fique bem com as suas questões inacabadas, fique bem com as suas inconclusões, fique bem, porque você está vivo, e agora você tem a vida aí pela frente para trabalhar essas coisas e itens e ideias que você ainda não chegou lá. Não chegue lá, fique onde você está, questionando o seu próprio coração e tentando viver uma vida cada vez mais bonita. Mais importante do que chegar lá, segundo o reino de Deus, é como você está caminhando. O nosso destino é uma pessoa chamada Jesus Cristo. A questão então não é aonde eu vou chegar. Aonde eu quero chegar já está definido, eu quero chegar em Jesus.
A questão agora é como que eu chego. A questão agora é como que eu caminho. A questão agora é como que eu vou. E nós precisamos ter na nossa vida, na nossa consciência humana, na nossa consciência cristã, um outro tipo de relacionamento com os nossos problemas. Um outro tipo de olhar para as nossas lutas, para as nossas dores. Gosto de fazer muitas perguntas, isso faz parte da minha vida profissional, fazer perguntas para as pessoas. E eu pergunto para você agora de manhã, em termos pedagógicos, não para você me responder, apenas para você trazer a lembrança, por mais que algumas coisas a gente não queira trazer a lembrança, mas quantas lutas você já viveu esse ano? Não vamos nem falar da vida toda, porque aí vai dar depressão. Vamos falar só de 2018. Quantas lutas você já encarou em 2018? Lembra que em dezembro você fez uma série de projetos, de desejos, esse ano que vem vai ser diferente, as coisas vão... Aí mudou o ano, mudou ali o calendário, nada mudou e algumas coisas vieram, mudou, né? Algumas coisas mudam para pior, se tornaram mais pesadas e mais complicadas ainda. Quantas lutas? Quantas decisões você já tomou esse ano e elas deram errado, absolutamente errado? Eu sei que já tem gente assim, para que eu não quero mais pensar nisso. É muito ruim pensar em algumas coisas, mas elas são importantes porque elas fazem parte da nossa vida. Ou seja, nós precisamos aprender ou tentar fazer o exercício de ter um outro relacionamento com as nossas lutas. Principalmente porque decidimos viver a vida cristã. Decidimos viver o Cristo. E quem decide viver caminhando nos passos do Cristo tem que ter um outro tipo de relacionamento com a dor. Não pode cair nessa conversa furada que a vida cristã é a ausência do problema, é a ausência da luta, é a ausência de questões difíceis, porque estamos seguindo um Cristo sofredor, que enfrentou extremas dificuldades na vida, que lidou com dores, com traição de amigos, lidou com opressões, lidou com julgamentos, chorou, lidou com a morte. É esse que nós seguimos. É esse que é a nossa meta, é esse que é o nosso destino. Então, requer de nós, se nos consideramos cristãos, que tenhamos um outro relacionamento com a vida, com as nossas decisões, um outro relacionamento e uma outra definição, inclusive, do conceito do sucesso. Precisamos de uma outra definição de fé, caso fé seja para você um trator. Tem gente que a fé é um trator, que ele vai caminhando estrada e ele vai derrubando todos os obstáculos. E vai aplainando a estrada. A fé está um pouquinho na sua frente, é uma coisa inclusive muito doida de pensar, porque eu estou aqui, a minha fé está aqui. E ela vai abrindo a rota, ela vai abrindo o caminho e eu vou passando assim, livremente. Aonde que isso acontece? Na vida de quem que isso acontece? E falo e provoco você nesse sentido não para te desanimar, não, mas para colocar você de pé. Porque talvez o seu desânimo diante da vida seja uma acusação interior ou exterior de que o grande problema da tua vida é que você não tem fé. Porque se você tivesse fé, você não teria os problemas que você tem. Ora, mas fé é a solução de problemas? E como que fica o Cristo sofredor? E como que fica o apóstolo Paulo? Como que ficam os heróis da fé? Onde que eles ficam? Onde que eles entram? Onde que eles participam da nossa vida? Não, a fé não é um trator que vai aplainando a minha estrada. Fé é a maneira como eu respondo às questões da vida, que muitas vezes algumas nem solução têm. Porque sim, algumas coisas não têm solução. É a metáfora que eu uso com muitas pessoas que eu atendo e em aconselhamentos pastorais é que existem algumas coisas na nossa vida que elas estão fora de lugar, mas elas têm um lugar. A gente só precisa encontrar, a gente vai lá e coloca ela no lugar. Existem coisas que estão atrapalhando e que elas não têm um lugar, a gente pode construir um lugar para elas. E existem coisas que estão fora do lugar e que não tem como fazer um lugar para elas. Nós vamos ter que aprender a conviver com coisas fora do lugar. Tipo uma peça no centro da tua casa, na sala da tua casa ali, apareceu uma estátua ali. Onde é que a gente coloca? No momento nada, você vai ter que aprender a conviver com essa peça aqui no meio da sala. Pô, mas está atrapalhando a circulação. Então, no momento você vai ter que aprender a circular. No momento é você que vai ter que se reinventar.
É o Viktor Frankl que dizia: se a situação é boa, desfrute-a. Se a situação é ruim, transforme-a. Se não há como transformar a situação, transforme-se. Há de se ter essa versatilidade para conseguir viver a vida de fé. Há de se ter essa resiliência para conseguir administrar os muitos problemas que nós enfrentamos na vida. Então, fé em Deus é resolver todos os nossos problemas? Se for, quantas pessoas teriam coragem de levantar a mão e dizer: eu aqui. Eu sim estou com as minhas questões todas resolvidas. Você já começaria mentindo porque você mora em São Paulo, então não está tudo resolvido. Se te cair essa chuva aqui amanhã, eu quero ver você ter coragem de na marginal dizer: está tudo resolvido. Não, não está tudo resolvido. E na vida de ninguém está resolvida. O que existe é ilusão, inclusive mentira, para satisfazer uma necessidade plástica, visual, de ser vitorioso o tempo todo. E eu quero convidar você a não negar suas derrotas nem as suas lutas, mas dar para elas um novo significado, um novo status. Que é o primeiro ponto da minha reflexão com você hoje. Você pode dar hoje, qualquer que seja a sua luta, a que você trouxe aqui para esse encontro hoje de manhã. Essa que eu fiz você trazer à tua memória. Essa que você ficou tentando esquecer. E aí vem o Vili e diz: não, traz ela à memória. Então, essa luta, essa dificuldade, essa questão que você não quer enfrentar, você pode enfrentar como? Dando para ela um novo significado, dando para ela um novo status. Eu gosto demais desse texto de Tiago, exatamente porque ele não fica dourando a pílula. E com certeza ele não está na lista dos versículos top 5 da Bíblia, não está. Porque nós temos, né, a nossa listinha de versículos prediletos e que a gente usa de vez em quando, tipo um abracadabra. Eu preguei aqui, não sei, acho que há um mês mais ou menos, sobre o Salmo 23, o salmo mais famoso da Bíblia, e o versículo 1 é um abracadabra, quando a gente para nele, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pronto, aí você põe adesivo no carro, faz camiseta, tatuagem, por quê? Porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Nada, então quer dizer que na tua vida também vai ter luta, porque nada te faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Poxa, agora eu vou para frente, mas aí você tem que ver a vida de Paulo. Você quer viver a vida do Paulo? Eu não te aconselho. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores, mas o que é que isso significa? Porque para você vencer alguma coisa, você tem que ter entrado numa luta, você quer? Então a gente vai pegando algumas frases soltas e colocando ela na nossa cabeça, e esse versículo de Tiago é muito legal, porque não tem como você correr. Está deixando a gente de frente com a vida, como tem que ser. Sem ficarmos presos em ilusões religiosas, em propostas estranhas ao próprio reino de Deus. Tiago coloca a vida sem sequer cogitar a possibilidade de vida mansa. Ele já deixa claro o seguinte: olha, você vai ter problema na vida. E isso tem que ser um fator de ânimo. Pô, mas como ânimo? Ué, porque você está igual a todo mundo. Porque na pista do viver, todo mundo, na pista da dança do viver, está todo mundo em algum momento passando por alguma questão muito difícil. Então, tendo em vista que dificuldade, que problema é uma constatação, é uma confirmação, é uma peculiaridade humana, vai acontecer. A gente precisa ter uma nova relação com o problema, com a dor ou com a luta. Por quê? Porque a nossa resposta, as nossas lutas e as nossas dores dizem muito respeito ao nosso próprio coração. Dizem respeito ao nosso próprio caráter, dizem respeito à nossa própria integridade. E quando a gente lê o texto de Tiago, a gente fala: pô, tu está de brincadeira, né, meu? Aquele que encara lutas e aflições e as superam é um felizardo. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, lembrem de uma coisa: isso é um presente especial. Aí você vai falar: meu, tá possível. Não é possível. Erraram aqui, o texto deve ser outra coisa, não era isso. Não pode ser isso, não pode ser que eu estou dizendo que problema, que luta é uma felicidade ou é uma... Bom, a questão é: isso faz parte da vida, como é que você quer enfrentar isso? Se faz parte do viver, se lutas, aflições, tribulações, uma hora vão bater na porta da nossa casa, como é que a gente vai lidar com isso? E Tiago
coloca duas coisas bem interessantes, mas que também podem nos confundir muito em relação quando estamos passando por um momento difícil na vida. Duas coisas que eu quero pensar com você. A primeira que ele coloca, ele fala sobre felicidade. Está no texto, está nas entrelinhas dos versículos que lemos. Quando as lutas atingirem a tua vida, você sinta-se um felizardo. Você se sinta feliz por isso. Pô, mas felicidade é a busca de todos nós. Tem uma coisa que nos une e que nos iguala, é o sofrimento, como já falei, todos nós sofremos. E existem outras, uma delas, que está lá nos primeiros lugares, é a felicidade. Todo mundo aqui quer ser feliz. Inclusive, foi uma das razões pelas quais você veio aqui hoje de manhã. É a busca de todo ser humano. E Tiago insere a felicidade no meio das lutas. Ele faz com que as dificuldades deem as mãos para a felicidade. Ele está dizendo que aquele que encara é feliz, porque felicidade não é quem vive rindo. Quem vive rindo é louco. Rir de tudo não é sinônimo de felicidade. Rir de tudo é sinônimo de desespero. É que a gente mistura felicidade com risada. Não, aí você pode fazer piada com risada. Felicidade e risada não necessariamente são as mesmas coisas. E veja que ele está dizendo que não é feliz quem ganha. É feliz quem enfrenta. Já coloca no chão essa necessidade da gente ter que ganhar o tempo todo, o dia todo, que é uma coisa impossível porque ninguém ganha nada sempre. Feliz é quem enfrenta. Agora, o que é essa felicidade? E me parece que esse feliz, ou essa felicidade que Tiago se refere, ela é muito parecida com as bem-aventuranças de Jesus. Não é felicidade no sentido de você ter alguma coisa. Não é a felicidade que provém da aquisição. Não é a felicidade que provém de alguma coisa que fez você dar risada. É a felicidade no sentido de que você é alguém que aprendeu a enfrentar qualquer coisa. Não é a felicidade no sentido de que você colocou um carro novo na garagem. É a felicidade no sentido de uma pessoa que descobriu que não precisa de um carro para ser feliz. Não é a felicidade no sentido de que você, ao adquirir e aumentar o seu patrimônio, então se tornou feliz. É a felicidade no sentido de pessoas que entenderam que o sentido da vida não pode ser definido pelas coisas que você tem, mas pela pessoa que você é. É outra coisa. Porque quando Jesus fala das bem-aventuranças, Ele não está falando de coisas que você pode adquirir no decorrer da tua vida enquanto bens. Ele está dizendo do tipo de relacionamento que você vai ter com o mundo que você vive. Felizes são os que têm fome e sede de justiça. Você pode fazer isso a pé. Felizes são os misericordiosos. Você pode fazer isso morando de aluguel. Felizes são os que choram. Você pode fazer isso desempregado. Aliás, isso é mais fácil ainda. Ou seja, a felicidade enquanto sentido de vida. O que é que você quer para a tua vida? Porque quando eu defino que tipo de vida que eu quero viver, as circunstâncias que estão ao meu redor, elas não alteram o meu sentido. Eu tenho um lugar para onde eu quero ir, uma pessoa com a qual eu quero ficar parecida, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E agora? Agora todas as coisas vão cooperar para esse bem. Agora tudo vai me ajudar e me fortalecer para que eu fique de fato parecido com Ele. Se você só viver coisas boas, alegrias, sucessos e orgasmos espirituais ou físicos, você não vai poder ficar parecido com Jesus. Para ficar parecido com Ele, você tem que ter lutas e enfrentá-las. Você tem que perder pessoas e saber chorar. Viver lutos. Mergulhar na angústia das suas frustrações, das traições, dos amigos que vão embora. Para ficar parecido com Jesus, é essencial, primordial passar por todas essas situações. A felicidade é alguém que se dispôs a derrubar as ilusões provenientes da religião. Isso é felicidade. A desilusão é uma felicidade.
Porque a pessoa iludida, ela não sabe nem o que está acontecendo com a vida dela, nem o que está acontecendo no mundo, porque ela está sempre em alguma coisa de fantasia, de alguma coisa que vai acontecer no mundo do Mágico de Oz. E Tiago está falando, não, feliz é você que colocou os pés no chão, e que está enxergando a vida como ela é, você é feliz, porque você tem sentido de vida. Feliz é você que não passa a vida rindo, porque quem passa a vida rindo é louco. Feliz é você que consegue enxergar as muitas variáveis da vida e ter um bom comportamento diante delas. O que é isso? Diante da morte, chorar. O que é isso? Diante da depressão e procurar um médico. Com esse papinho furado que rola no meio evangélico que cristão não pode ter depressão. Isso é uma das maiores imbecilidades que existe. Uma das maiores imbecilidades que existe, porque são tantas que não dá para enumerar. Não, o cristão tem depressão igual ateu, igual espírita, igual muçulmano, porque isso é uma questão do ser humano e não da fé que você acredita. Feliz em quem admite, eu estou doente e vai até um médico buscar a cura. Isso é felicidade. Pô, mas eu estou chorando. Então, mas você está chorando e sabe que está doendo e foi procurar ajuda. Você tem sentido de vida, você tem capacidade emocional, você tem maturidade emocional para quê? Para lidar com as circunstâncias da vida. E Tiago está dizendo, por isso você é um felizardo, porque as dores bateram na porta da tua casa e você nem se acovardou, nem se mergulhou na ilusão, nem ficou preso em versículo pronto, repetindo 1000 vezes o Salmo 23, como se isso fosse resolver os problemas da tua vida. Feliz é você que o problema bateu na porta da tua casa e você bateu na porta de alguém e disse, me ajuda porque a vida está difícil, está doendo e eu não consigo dar o próximo passo. Você que admitiu que é fraco, então você é forte no reino de Deus. Isso é sentido de vida. Isso é libertador. Quando eu não preciso mais de uma espiritualidade plástica, fingindo uma felicidade falsa. Ou seja, a gente precisa separar felicidade de risada. Bem-aventurado é aquela pessoa que sabe se comportar nas mais variadas situações que a vida apresenta. Porque se a gente não tomar cuidado, essa questão plástica de ficar disfarçando dores, a gente consegue, num primeiro momento, a gente consegue disfarçar problema. Claro que consegue. Todo mundo consegue. Nos primeiros meses de alguma questão tua, quer seja conjugal, de amizade ou pessoal, você consegue disfarçar, ninguém nem sabe. Mas por dentro você está morrendo. Então o sorriso, ele se torna possível durante um tempo. Mas eu vou morrendo. Eu vou morrendo por dentro. E uma hora essa morte interna, ela passa, ela extravasa. Ela aparece no meu rosto, ela aparece no meu corpo, ela aparece nas minhas falas. Tiago está falando de uma felicidade no sentido mais profundo da palavra felicidade. Pessoas que não vivem em vão. Porque vamos combinar, muitas das nossas dores, a gente olha para elas e fala, isso não faz o menor sentido. É verdade. Viver numa cidade onde as pessoas são assaltadas, não faz o menor sentido um assalto. Não faz o menor sentido. Abrir o exame e descobrir que você está com câncer, isso não faz o menor sentido. Isso é ruim, isso é danoso, isso fere. Qual o sentido disso? Não tem sentido. E Tiago, e Jesus, e o apóstolo Paulo, e Moisés, e a Bíblia inteira estão dizendo sim. E o Eclesiastes, sim, acontecem coisas na vida que não fazem o menor sentido. E a fé cristã está chamando você para dar sentido às coisas que não têm sentido algum. Essa luta é você que vai dar um sentido para ela. Essa dificuldade é você que vai dar um sentido para ela. A luta em si não tem sentido algum. A luta em si não tem aprendizado algum. A dor em si não é boa. Passar por problema não é bom. Pode ser bom. Quem determina isso? Você. Quem decide se esse problema vai entrar para a tua história como um caos, como tragédia, como morte, ou como um processo de crescimento e um legado para as próximas gerações, não é a dor, é o que você vai fazer com ela. E quando nós lembramos que
que nós temos outra geração olhando para nós, isso deveria ser um ânimo para a gente lidar com a vida de uma maneira diferente. Como já falei para vocês, que escutei uma vez e gostei demais, guardei isso para a minha vida, que é o seguinte: a vida não é algo que nós herdamos dos nossos pais. A vida é algo que nós pegamos emprestado dos nossos filhos. A gente precisa fazer essa mudança na nossa cabeça. A vida não é algo que nós pegamos dos nossos pais, senão a gente fica só reclamando, mas eu sou assim? Não, porque meu pai é isso, meu pai é aquilo, minha avó é isso, e o meu bisavô é isso, e aí a gente chega lá em Adão e Eva. Não, eu tenho que mudar a chave e pensar, peraí, a vida, não. O que os meus pais fizeram, como fizeram, se foi bom ou ruim, está feito. A questão é o que é que eu vou fazer, porque eu vou entregar isso para a próxima geração. O que eu estou fazendo, eu vou entregar para os meus filhos. Querendo ou não. Querendo ou não, você está entregando. E filhos aqui eu uso no sentido metafórico. A próxima geração é filha da nossa. Querendo ou não, você vai entregar. Você está deixando um recado para a próxima geração. É o que chamamos de legado. É a diferença de herança e legado. Herança é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. E a grande pergunta é: você vive lutas? Sim, as suas lutas, elas são um legado. O seu comportamento é algo que vai ficar. O que é que você está deixando nas pessoas diante das lutas que você está vivendo? E Tiago está chamando a gente para dizer: você pode ser feliz. Essa luta e essa aflição pode gerar felicidade no teu coração e na próxima geração. É o seu legado. Porque quando viramos essa chave, quando percebemos a felicidade de outra maneira, a gente entende uma coisa: que a nossa vida não precisa ser uma sequência numérica de dias vazios e sem sentido. Os dias passam a ser experiências. Olha, eu tive uma experiência, foi muito ruim, foi muito difícil, mas foi uma experiência. Não passou em vão. Você quer viver aquilo de novo? Não, mas foi uma experiência. Eu aprendi algo com aquilo. Ou seja, guarde no teu coração que felicidade, segundo a fé cristã, não é você viver rindo. É você saber se comportar diante das dificuldades da vida. E mais, dar um sentido às coisas que não fazem sentido algum, gerando assim um legado nas pessoas que estão ao seu redor. Porque legado é aquilo que você deixa nas pessoas. E Tiago também fala de superação. Fala de felicidade e fala de superação. E superação pode nos confundir um pouco. Por quê? Porque vivemos rodeados por essa lógica de felicidade, que felicidade está atrelada ao fato de eu conseguir tudo aquilo que eu quero e vencer sempre. Vitórias ininterruptas. E aí vem a superação. E superação é uma palavra, como quase todas, ambígua. Porque você pode achar que superar é vencer. Não necessariamente. Também pode ser. Superar significa que você passou por aquele momento, quer você tenha vencido ou não. Passou, você passou. O seu casamento pode ter acabado. Acabou. Você tentou de todas as formas e não deu certo. Você perdoou, fez terapia, abriu mão, lutou de todas as formas, mas casamento tem a outra parte às vezes não fez tudo isso e aí não tem jeito. Infelizmente acabou. Infelizmente por quê? Porque casamentos começam para ser separados, para serem encerrados com a morte e não com a omissão de uma das partes. Mas nem sempre isso acontece. O seu casamento pode ter acabado. E aí? Você superou, você passou. Você viveu, você continuou. Você está aqui hoje. Você superou. Você não permitiu que aquela situação travasse a sua vida e você não conseguisse abrir tua vida para mais nada. Você superou. Se você superou, você tem fé. Se você tem fé, segundo Tiago, você é feliz. Os seus negócios podem ter falido. Você se planejou e o planejamento não se viabilizou. Você precisou aceitar essa derrota, você precisou se encarar no espelho e admitir que as suas estratégias empresariais, pragmáticas não funcionaram.
E você continuou, você foi fazer outra coisa, você foi começar outra profissão. Você superou. Sim, mas a minha empresa faliu. Mas você não, você superou. Quem faliu foi aquele CNPJ, você não. Você continua aí tentando, trabalhando, correndo atrás de pagar suas contas. E eu gosto demais de fazer essa separação, tá? Eu sempre falo, pô, aquele cara ali faliu. Não, quem faliu foi a empresa dele, ele é um ser humano, ele não é um CNPJ. Porque aquele cara faliu, e agora? O que a gente faz? Não, quem faliu foi a empresa dele, ele superou, agora ele está tentando. Porque a fé cristã não é vencer sempre, a fé cristã é continuar. Fé não é vencer, fé é você continuar. Ou seja, não existe essa conversa de você não ter problema. O que existe é você tentar enfrentar os seus problemas para um dia poder dizer, superei. É ter coragem de olhar para as suas próprias derrotas, as suas frustrações e ficar marrento com a vida. Manja, quando a vida faz careta, você faz uma careta mais feia ainda para ela. A vida te chama para a luta, você fala, então nós vamos lutar 2 vezes. Porque eu não vou permitir que uma derrota me defina. A minha derrota pode me impulsionar. Ela pode valorizar, agregar no sentido que eu estou dando para a minha vida. As derrotas não precisam ter a cara de vergonha, por mais vergonhoso que seja. Perder é do viver, ou seja, a questão não é se você vai enfrentar derrotas. A questão é como você vai enfrentar. Aqui que está o reino de Deus. Não é se por acaso eu passar por lutas. Não, se não. Se é uma questão condicional, será que? Não. Vai, isso vai. A questão é como. E por que eu estou dizendo e insistindo isso com vocês? É porque é o nosso comportamento que vai determinar, que vai estabelecer se aquele erro, se aquele fracasso vai se instalar e definir a nossa vida, ou se aquele erro, aquele fracasso vão fazer de nós novas pessoas mais preparadas para viver novas lutas, porque as lutas serão para sempre. De outra maneira, eu estou te perguntando qual é o sentido que você quer dar para a tua vida. Ou de uma maneira mais ampla, quais sentidos você quer dar para a tua vida? Como que eu vou me comportar com tudo aquilo que acontecer comigo? Tiago já está deixando claro, olha, as lutas vão bater na porta da tua casa. E você pode ser feliz por causa disso. Você pode ser um exemplo por causa dessas lutas. Você pode deixar um legado por causa dessas aflições. Mas talvez você veio a Bethesda hoje de manhã por causa dessas lutas. E você pode dizer, Vili, enquanto você está dizendo, eu estou lembrando de todas as minhas marcas, de todas as minhas dores, de todas as minhas cicatrizes, a minha história toda costurada. Pois eu digo para você, valorize muito as suas cicatrizes, porque elas são memoriais de que você lutou e superou. Toda cicatriz, ela significa isso. Cicatriz física no corpo significa o quê? Que você foi cortado, que você foi ferido, que o sangue começou a escorrer, mas uma hora você e seu corpo conseguiram estancar. E aquilo que poderia te matar, foi você que matou. Então, se você tem cicatrizes, quer sejam físicas, quer sejam emocionais, cuide bem delas, porque elas podem ter um valor maravilhoso para a tua vida e no seu legado. A sua cicatriz é prova da tua resistência. A sua cicatriz é prova da sua fé. Às vezes a gente vê aqui na Bethesda, inclusive, pessoas que passaram por tratamento de quimioterapia e o cabelo cai, às vezes caem os pelos da sobrancelha,
e o cabelo volta a crescer, né? Você começa a ver aquela pessoa e você diz, cara, esse cabelo crescendo é prova da resistência, é prova de que essa pessoa superou, é prova de que ela foi lá e encarou uma cirurgia, é prova de que ela foi lá e durante 6 meses, semanalmente, mensalmente, encarou uma quimioterapia na veia, uma radioterapia. Pô, você está de parabéns, você tem fé, você é feliz. Como assim? Está com câncer e é feliz? Sim, porque não deixou o câncer determinar a história. Ele se sobrepôs ao câncer e falou, tu vai me dar trabalho? Então eu também vou dar trabalho para você. E essa cicatriz, e esse cabelo que caiu, esse cabelo é a prova de que eu superei. Esse cabelo é a prova de que eu fui maior. Pessoas andando com prótese. É uma coisa linda uma pessoa andando com prótese. Lindo, lindo, eu acho lindo. Tem atletas, né, na Paralimpíada. Eu fui lá na Paralimpíada no Rio de Janeiro. Todo mundo comemora muito na Paralimpíada, eu só chorava. Assisti o atletismo. Chorei, fiquei 1 hora lá naquele engenhão chorando. Por quê? Por ver a superação. Mas elas venceram? Não, porque a perna foi cortada e não nasceu outra perna. O que elas fizeram? Elas superaram. E foram viver. E foram encarar os desafios, se reinventar. Por quê? Porque se a situação é boa, desfrute. Se a situação é ruim, transforme-a. Se não há como transformar a situação, transforme-se, se reinvente. Faça a sua vida de outra maneira, porque quem falou que a vida só tem uma maneira, uma possibilidade, é uma pessoa pobre de espírito demais, pobre existencial. Não, existem muitas possibilidades na paleta do viver. A tabela de cores é enorme e a gente pode se reinventar. Ou seja, as suas cicatrizes não diminuem seu valor, as suas cicatrizes mostram que um dia a vida fez cara feia. Você foi lá e enfrentou a vida e superou essas questões. As pessoas que fazem parte das nossas reflexões aqui na Bethesda, que nós citamos tanto, elas são exemplos não porque elas venceram, elas são exemplos porque elas lutaram, porque elas tentaram. Como, por exemplo, a história do Nelson Mandela, que eu gosto tanto, que já li a biografia dele, todos os filmes que tem dele eu assisto. Porque ele encarou, porque ele enfrentou um sistema imbecil, de preconceito racial, de divisão das pessoas pela cor da sua pele. E em nome disso, em nome dessa luta, ele ficou 30 anos preso para quê? Para que uma outra geração de negros tivesse uma vida diferente da que ele teve. Isso é grandeza de alma. Eu lutar não porque eu vou me dar bem, eu vou lutar porque os outros vão se dar bem. O que é isso? Felicidade, sentido de vida. Superar. Tentaram calar o cara. Conseguiram calar a voz, mas não conseguiram calar o quê? A postura. Aí está o legado. Um dia, a nossa voz vai ser calada, porque a gente vai morrer. Mas dependendo da maneira como eu vivo, nem a morte pode me calar. Por quê? Porque a minha postura fica geração após geração. Se eu tomar cuidado com as minhas lutas e fazer delas o meu legado, uma hora eu vou dar o meu último suspiro, eu sei que vou. Uma hora eu vou dar um beijo na Carol e aquele beijo vai ter sido o último, eu sei. Uma hora minha última historinha para a Gabriela vai ter sido a última, alguma história vai ser a última. Uma hora meus 21 de basquete com o Felipe terão sido o último, aquele foi o último, eu sei. Porque uma hora a morte vai me calar. Mas dependendo da maneira como eu vivo, dependendo das posturas que eu tenho, a morte pode até calar a minha voz, mas ela jamais vai calar a minha postura e o meu comportamento. Porque legados, eles são exatamente a continuidade daquilo que eu fiz em vida. O que Tiago está dizendo, então? Aquele que encara lutas e aflições e as superam, é um felizardo. É gente assim que ama Deus e é fiel de verdade. Gente assim tem algo chamado vida plena. Você quer vida plena? A vida plena tem tudo. A vida que só tem alegria está faltando coisa, está faltando tristeza, ela não é plena. A vida que só tem vitória não é plena, porque ela não tem fracasso.
Nós queremos vida plena, então nós temos que pegar nossas dores, nossas lutas, todas as nossas dificuldades, para de fato poder vivermos vida plena. Eu encerro só dizendo para você que Tiago afirmou o que afirmou, baseado num princípio fundamental, baseado em Deus, que é possível eu viver essa felicidade que não é rir o tempo todo, que é possível eu superar, que não é vencer o tempo todo, a partir de uma intimidade, de um relacionamento real, radical, íntimo e transformador com Deus. É uma aliança de vida, onde eu olho para os valores do reino de Deus e digo, essa é a minha trilha. É por aqui que eu vou, é por aqui que eu vou basear o meu comportamento nas minhas alegrias, é aqui que eu vou basear o meu comportamento nas minhas tribulações e nas minhas dificuldades. Como é que você quer viver? Qual o sentido da sua vida? E como é que você quer ser lembrado? O que é que você quer fazer com as suas lutas e com as suas aflições? O que é que você quer fazer com as suas dúvidas? O que é que você quer fazer com as suas angústias? Você pode dar a elas um novo status, dando as mãos para Deus, enchendo sua vida dos valores do reino e lutando de uma maneira diferente. Quem faz assim é feliz. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você.